sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. E aí, turma, beleza? Bom, então nesta videoaula eu vou fazer então a correção aí da nossa revisão, tá bom? Então foi disponibilizado aí para vocês, né, na última aula aí, os 15 exercícios da nossa revisão da nossa prova. Então eu vou comentar aí, tá? As correções. Primeira e segunda questão, tá? Falando aí de fotossíntese, ou seja, lembrando aí das plantas. E leu fotossíntese, lembrou de quem? Daquelas células lá, começando com cloro. Se você não lembra, volte lá na última videoaula, assista a revisão, tá bom? A gente tem que lembrar. Chegamos aqui já tem que chegar com a resposta na ponta da língua. Bom, a primeira e a segunda questão é bem simples, né? Te pergunta só apenas o que é fotossíntese, qual que é o processo, tá? Qual que é a relação dela com a clorofila, tá bom? Bom, fotossíntese é um processo natural realizado pelos organismos autótrofos, as plantas, ou organismos produtores, como a gente já falou várias vezes, né? Eles são produtores porque produzem o seu próprio alimento, tá? Através de quem? Da fotossíntese, já que a respiração celular produz energia. Lembrou? Produção do seu alimento através da fotossíntese e também através da fotossíntese as plantas têm a capacidade de produzir o oxigênio, né? Que é extremamente importante aí para todos os seres vivos do planeta Terra, tá bom? E a clorofila é aquele pigmento, tá? Uma célula pigmentada extremamente importante, pois ela reflete, ela utiliza a luz solar utilizada no processo de fotossíntese, né? E vai ser eficaz neste processo. Então, clorofila, na maioria das plantas, estão presentes na folha, né? E ela auxilia aí no processo da fotossíntese, tá bom? E te pediu, na questão 2, né? Já a função da fotossíntese, né, que é justamente essa, produção do oxigênio, né, produção do alimento dela, né? Então é um processo muito importante aí, não somente para os organismos produtores, também como para os organismos consumidores, tá? Que a gente pode chamar de heterótrofos, planta, autotrófos ou autotróficos, tá? E os consumidores, quem consome, heterófo ou heterotrófico. Lembra desses nomes? Autotróficos, heterotróficos, tem que lembrar disso daí. Bom, essas informações aí, tá? Estão lá na página 99 do nosso livro. Vocês podem ir aí mais a fundo para relembrar o conteúdo. E agora, questão 3. Explica o processo de respiração celular, quais são os organismos que fazem esse processo. E o que são carboidratos? A resposta está aí na página 100 e 101. Então vamos lá, para a gente entender rapidinho. Então eu te pedi o processo de respiração celular, quem que faz isso e o que são carboidratos. Vamos lá na página 100 para a gente lembrar rapidamente. Estamos na página 137, descer um pouquinho. Descer aqui um pouquinho para responder aquela questão. 119, mais um pouquinho. 106. Vamos descendo, né? Estamos aqui então página 100, né? Aqui falava de fotossíntese, mas os carboidratos? O que são os carboidratos? Bom, a gente tem que entender que na fotossíntese as plantas conseguem produzir a glicose, que é um tipo de açúcar, está aqui, ó, neste parágrafo, tá? E a glicose é um tipo de carboidrato. Carboidrato, pessoal, é um açúcar, tá? Ou também chamados de glicídios. Ele é extremamente importante para nos dar energia também, tá bom? Só que essa energia mesmo só vai ser produzida, convertida no processo de respiração celular.
já respondi a primeira questão. E quem que faz, né? São as plantas e os consumidores, né? Aliás, todos os seres vivos precisam de energia. Então, todos fazem um processo de respiração celular, tá bom? Então, os carboidratos, também chamados de açúcares ou glicídios, é a principal fonte rápida de energia dos seres vivos, tá bom? Então, tá respondido aí a questão. Explica o processo de respiração celular, é o processo que os seres vivos, não somente as plantas, produzem a energia, né? E todos os seres vivos fazem esse processo. Os carboidratos é um açúcar, né, extremamente importante, reserva energética para os seres vivos de modo geral. Nas plantas, pessoal, que no caso é a glicose, que é um tipo de carboidrato, ela dá aquele sabor doce mesmo, porque é um açúcar, só que é um açúcar natural. Uma fruta não é doce, uma melancia, ela é super doce, não é? Um melão, uma goiaba. Por quê? Porque tem carboidrato lá, tá? Que só foi possível produzi-lo porque a planta está fazendo a fotossíntese. Aí a questão 5, o que é o processo de ventilação pulmonar? A gente já falou bastante, ó, muita gente cai aí, ó, né, na pegadinha, né? Leu lá ventilação pulmonar, meu Deus do céu, o que é isso? Nunca vi isso na minha vida, né? Muita gente confunde os termos de respiração, o ato de respirar, só que na realidade essa questão esse comportamento de inspirar o ar, nós estamos ventilando o pulmão. Nós estamos colocando ar para dentro dos nossos pulmões, né? Fazer as suas funções vitais. Então, isso, na realidade, nós chamamos de ventilação pulmonar. Respiração, pessoal, vocês têm que lembrar que respiração é produção de energia. Respiração é sempre celular, é só uma mitocôndria ali, quando ela está fazendo energia, o ATP lá, lembra? Agora, esse ato de inspirar o ar é ventilação pulmonar. Não se esqueçam disso. Questão 6 e 7. Como o ser humano descobriu as células? Porque é chamado de dois tipos. Como é chamado os dois tipos de células? Você possui qual tipo de célula? Vamos lá, questão 6. Muito simples e objetivo também, né? Não precisava de explicar a fundo como que foi descoberta, mas só foi possível através de um equipamento muito específico, que foi o microscópio, não é mesmo? Lembram? Microscópio, coisas micro, extremamente pequenas, tá? As células são pequenas. É interessante que dentro das células tem várias organelas, não é? Se uma célula já é pequena, imagina as organelas. Tanto que eles já inventaram até microscópio eletrônico para conseguir enxergar essas estruturas menores das menores das menores. Então não é uma estrutura pequena, é uma estrutura extremamente pequena, que só é possível identificar através desses microscópios eletrônicos, tá? Simples assim, não precisava nem te explicar muito. Questão 7. Como que é chamado os tipos de células, tá? Aí, pessoal, vocês poderiam dividir de duas formas. Falar primeiro das eucariontes. Quem que são os eucariontes? Né? Aqueles organismos que possuem o núcleo definido, né? E o DNA lá dentro. Quem tem esse tipo de célula? Você. Já perguntando aí, já respondendo a segunda parte. Você possui qual tipo de célula? Eucarionte. Animal eucarionte, né? Então, todos os animais, tá, possuem esse tipo de célula. Aqui vai ter mitocôndria, vai ter o DNA envolvido pelo núcleo ali, o citoplasma, né? Tudo mais. Já, principalmente as bactérias, possuem um tipo de célula procarionte, que o DNA ele não está dentro do núcleo, ele está todo disperso no citoplasma. As procariontes não têm um núcleo definido. Essa é a principal diferença. E é simples também de lembrar, já que a gente, quando fala de célula, lembra de que núcleo, mitocôndria e cloroplastos,
não é mesmo? Então, lembrou de núcleo, você já sabe a diferença aí também de uma célula eucarionte para uma célula procarionte. As células procariontes, o DNA está todo disperso, está todo bagunçado no citoplasma. Já a eucarionte, o DNA está organizado, sim, bonitinho lá dentro do núcleo, beleza? Questão 8. Qual é a função do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Olha aí, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Quais as células compõem o sistema nervoso? Vamos lá. Função do sistema nervoso central. Lembra quando a gente estava estudando, eu falei que dava para a gente relacionar com o centro? Então, pessoal, a gente mora aqui no Barreiro, né? A gente precisa de resolver um trem mais sério, tirar um documento, onde que você pode ir, que com certeza você consegue resolver. No centro de Belo Horizonte. Você vai lá no centro que você consegue resolver tudo. Lembra na Praça 7? Em época de antes pandemia, né? Você pode ir na Praça 7 que você encontra até ouro para você comprar, para você vender, capinha de celular, né? Aquele tanto de gente lá, aquela loucura. O sistema nervoso central é uma loucura mesmo, porque ele está ali a todo instante recebendo todas as informações, já enviando, não, toma cuidado com isso daqui, presta atenção ali, né? Todos os sentidos, tato, olfato, visão, mandando informações para ele comandando ali. E ele falou, não, você faz isso daqui, agora manda informação ali, manda, faz isso daqui. Então ele está sempre controlando todas as sensações, né, que são recebidas aí pelos nossos sentidos. Tá? E o sistema nervoso periférico, tá? Ele está na periferia, ele está recebendo os estímulos para enviar para o sistema nervoso e enviando posteriormente. Então ele recebe primeiro, envia para o cérebro, depois o cérebro manda e o sistema nervoso periférico leva a informação aí através de quem? Dos neurônios até chegar, né, no ponto específico do corpo, seja ele dependendo do sentido que foi utilizado, se foi a visão, foi o olfato, foi o tato, tá bom? Então, função do sistema nervoso central, né, comandar todos os estímulos e sentidos aí do nosso corpo, né, as percepções do nosso corpo. E o sistema nervoso periférico vai ser responsável por receber, né, e levar o transporte de informações, né, do nosso corpo. E a 9 te pergunta, quais são essas células que compõem o sistema nervoso? Neurônio, tá? Que eles sempre se comunicam aí, levando essas informações. Questão 10. Quais são as principais funções do sistema esquelético? Tranquilo também, dar forma ao corpo, né? Sustentação, proteção para os órgãos, porque na nossa região do nosso peito aqui, ó, tem muito osso. Os nossos dois principais órgãos aqui tá coração e pulmão, né? Então precisa de proteção. São os principais aí. E as funções do sistema muscular, né? Da força, né? Da resistência e movimento aí para os nossos membros, né? Todo o nosso corpo. Simples também. Questão 12. Quais ossos fazem parte do esqueleto axial? E a questão 13 está te perguntando os ossos que fazem parte do esqueleto apendicular. Essas informações estão também no nosso livro, só que vamos ver essa imagem aqui, né? Esqueleto apendicular são os membros, no caso do ser humano, né? Superiores e inferiores. E o axial é a medula, né? E o crânio, tá? Mas as costelas também, tranquilo. Axial, tronco e medula, crânio e o apendicular aí, os membros. O que é musculatura segmentada? Lembram desse conceito quando a gente estava estudando os músculos? Olha aí, né? É o tipo de músculo dos peixes. Eles possuem esse tipo de musculatura, chamada de segmentada. É importante dizer, pessoal, que nós, seres humanos, né, também podemos possuir um resquício, né, pouco dessa musculatura na região da barriga, tá? O famoso tanquinho aí, né, que muita gente gosta de manter, malhar bastante para deixar o músculo bem definido.
Então, a última questão aí, te pedindo quais os vertebrados possuem essa musculatura, tá? Aí, pessoal, podemos dizer principalmente os peixes, tá? O ser humano tem se utilizado várias vezes, ou seja, musculação, academia, tá bom? Então, teve alguma questão relacionada a isso? Temos que lembrar dos peixes. O ser humano pode ter, né, se praticar exercício. Agora o peixe não. O peixe ele está sempre precisando porque ele precisa desse movimento, pois ele se locomove, né, nadando. Esses músculos vão auxiliar ele durante o nado. Bom, finalizamos aí então, né? Foi a última questão, 15. Falamos dos peixes, da sua musculatura. Pessoal, espero que tenha sido produtivo, tá? Uma boa prova, bons estudos. Até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.